A paz e a graça em nome de Jesus. Trago-lhes mais uma mensagem essa importante para nós, para todo ser humano, para você que é ateu e você muitas vezes por não crer em Deus, você procura ridicularizar pela tua incredulidade o nome de Deus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero trazer a você que você preste atenção. Se você não gosta das religiões, até com alguns motivos, você tem teu direito de não gostar. Porque religião não vem de Deus. As religiões não foram fundadas por Jesus. É por isso que existe uma grande indiferença e disenções entre elas. Mas a igreja que Jesus se refere são pessoas, não são placas. E se fosse de Deus as religiões, elas andariam e falariam em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. É por isso que essa confusão está acontecendo e você não presta atenção nisso e você acaba generalizando e achando que Deus é o responsável por isso, pelos escândalos, pelas coisas que acontecem dentro dos templos e das denominações. Mas eu quero abrir os teus olhos, que Deus, quando chamou a sua igreja primitiva, não é uma placa de denominação. Eu estou cansado de falar isso aqui no meu canal. Ele tem os seus no mundo e desde o início, desde a criação, os homens não querem obedecer a Deus. Eu falo aqui de Deus, do Evangelho, de Jesus. E aí há muitos pecados contra Deus. E Ele, como sempre, Ele manifesta o juízo a muitos, como está agora nos últimos tempos. Pessoas morrendo de várias formas, de formas terríveis, pessoas pegando as Bíblias e rasgando, queimando, pessoas profanam, pessoas falam mal, ofendem a Deus. E agora, nos últimos tempos, Ele está manifestando nessas pessoas a sua ira. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 24 e 25, que diz: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Jesus não está satisfeito com o que os homens fazem, falam contra a sua palavra, contra o seu evangelho. E eu quero trazer a você, independente de quem você seja, não temem a Deus, não querem saber de respeitar. Tudo bem, você quer exercer o teu livre-arbítrio, é direito seu. Falar das religiões, seja lá qual seja,
Se despertou em você ira, raiva, indiferença, ou você não crê, é o livre-arbítrio que você tem. Mas as pessoas estão misturando Igreja de Cristo, unidade, e denominações feitas por homens. E não temem a Deus e começam a falar e começam a perecer, mesmo antes das suas mortes, com vários problemas de saúde e um monte de coisa. Aqui Jesus disse, Lucas capítulo 12, verso 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temas os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse temei. E é o que está acontecendo. Muitos dizem, Jesus é amor. Jesus não faz isso, não faz aquilo, mas eu digo para você, ele faz sim. E está fazendo. Por que isso? Gálatas 6, verso 7 diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. É o que está acontecendo. E não adianta ir contra Deus e sua palavra. Nem o inferno conseguiu e não vai conseguir. Se alguém mata um cristão verdadeiro, como muitos têm assassinado, há muitos em vários países, desde o início, eles se multiplicam, porque contra a obra de Deus ninguém pode lutar. Então, eu trago essa mensagem para você. E os pecados de muitos estão sendo manifestos, precedendo o juízo de Deus, porque Ele está irado com o que estão fazendo, falando, blasfemando, ironizando. O diabo usa essas pessoas, não seja mais um deles. Você vê muitas coisas acontecerem, as pessoas de repente aparecem com variadas doenças malignas no corpo, porque o Espírito de Deus ele se afastou dessas pessoas. Por que isso? Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 3, diz, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que abre muitos seus lábios se destrói. É o que eu trago para você nesse momento. E não adianta nada se levantar contra Deus e a sua vontade, porque Ele disse que Ele jamais voltará à sua palavra e não cumprirá aquilo que saiu da sua boca. Aconteça o que acontecer, muitos estão caindo pelo caminho, mas a sua palavra vai acontecer, porque isso vem de Deus e não dos homens. É a palavra que eu trago a você. Fica na paz e na graça. Vigia com as tuas palavras. Não adianta tu te revoltar contra Deus, porque é como se você estivesse em meio a um oceano e tentar ganhar a força das águas com os teus braços. É inútil. É o que eu trago para você. Você tem livre-arbítrio, você segue a Deus se você quiser, mas não ofenda a divindade de Deus, porque você vai colher o que você está plantando. É um alerta a você, esteja você onde estiver, nesse planeta. É um alerta que eu trago a você. Fica na paz e na graça.
E enquanto a porta da graça estiver aberta, te arrepende do mal, porque contra Deus nada e ninguém poderá lutar e vencer. Até uma próxima. Amém.